quero falar nesta noite sobre as esperanças. Renove as suas esperanças. Há uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais talvez, mais de 10 anos, eu li um livro chamado A Guerra da Esperança contra o Tempo. E me inspirou a preparar algumas coisas. E eu lembrando desse livro, e pensei nesse livro ainda, algumas coisas que veio à mente. E aí preparei esta mensagem sobre a esperança, a renovação da esperança. E quero compartilhar algumas coisas sobre isso, baseado nesse texto da Palavra de Deus. Uma experiência, mais uma das experiências de milagre, vivida por Jesus. João capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. O Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. O texto também será projetado aqui no telão. Você, se não tem a Bíblia, pode acompanhar a leitura aqui no telão. Mas se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe então a leitura aí na sua Bíblia. E diz assim então a palavra de Deus, a partir do verso 1 até o verso 9, do Evangelho de João, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Que Deus nos abençoe e aplique cada palavra desta aos nossos corações. Amém? Só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que és. Tão longe do Pai, pensando e chorando sua falta de fé.
luz no espelho, por fora o herói, por dentro o ladrão. Vê, só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que és. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando sua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver no amor antigo o abraço amigo, a festa começar, pois arrependido mais um filho volta ao lar. Renove as suas esperanças. Uma das piores coisas, se não a pior, que existe na nossa vida é perder a esperança. Na verdade, nós somos movidos à esperança. O que nos impulsiona é a esperança. O combustível da nossa alma é a esperança. Sem esperança, nós somos empurrados. Sem esperança, nós somos conduzidos a um desespero insuportável. Eu não sei se você já teve a oportunidade, acredito que sim, de conversar com alguém sem esperança, ou talvez você mesmo já viveu momentos assim, ou talvez esteja vivendo um momento dessa forma, sem esperança. E quando você conversa, ou quando você vive um momento assim, você percebe como é difícil viver sem esperança. Ou quando você conversa com alguém que está vivendo um momento sem esperança, você percebe como é difícil aquele momento daquela pessoa. Você percebe quanta tristeza há naquele coração, quanta dificuldade há na vida daquela pessoa. No final, eu li em algum livro, no passado, que no final da Segunda Guerra Mundial, em um dado momento, um submarino americano se preparava para aportar no estado da Virgínia, mas por um defeito mecânico naquele submarino, ele começou a afundar. E aí então as equipes de resgate se preparavam então rapidamente para ajudar no resgate, e os mergulhadores então alcançaram aquele submarino, e eles então ouviram um som de batidas de martelo ali no casco daquele submarino, e era um tripulante enviando uma mensagem, naquela época de código Morse, e a mensagem era uma única pergunta, e a pergunta era essa: ainda há esperança? Tudo isso, na realidade, porque nós somos movidos à esperança. O combustível, na verdade, da nossa alma é a esperança. Você vê isso na Bíblia também, de personagens bíblicos que viveram momentos difíceis por falta de esperança. Jeremias foi um deles. Foi vivendo um momento difícil na sua vida que ele disse: já pereceu a minha força, como também a minha esperança. Elias foi outra pessoa que viveu um momento difícil. Ele havia perdido a esperança e em um dado momento da sua vida, ele chegou para Deus, debaixo de uma árvore, e pediu a morte. Às vezes também, eu me pego assim também, não chegando a esse ponto de pedir a morte, mas vivendo num mundo hostil muitas vezes, que em algum momento também chego a perder a esperança em algumas coisas. E então Deus, que não nos deixa ser provado além da nossa força, além daquilo que nós podemos suportar,
E aí Deus chega dizendo: olha, eu sou o seu pastor e nada te faltará. Esse texto que nós lemos aqui de João capítulo 5 nos dá um retrato da nossa vida. Você vê exatamente aquilo que se apresenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. De um lado nós vemos um paralítico, com enormes sofrimentos, que representa a nossa vida, representa o nosso dia a dia, representa as nossas lutas, representa as nossas dificuldades, representa o nosso cotidiano. De outro lado, nós temos Jesus, pronto para ajudar a superar todos os obstáculos. Portanto, meus irmãos, esse texto vivenciado por Jesus, ele tem muito a nos ensinar e mostra que a esperança de fato pode se renovar na vida de cada um de nós. Pode se renovar na vida de todas as pessoas. E como que essa esperança, então, ela se renova? Então, renove as suas esperanças, meu irmão, minha irmã. Em primeiro lugar, renova as suas esperanças, não aceitando o problema como um fim, mas como um meio de te lapidar. Uma das maiores realizações do diabo, se é aquele que podemos dizer que ele se realiza em alguma coisa, é quando ele vê alguém desanimado. O verso 3 aqui nos dá conta da situação daquelas pessoas. Olha só o que diz o verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E olha só o que diz o final desse texto. Eles esperavam o movimento das águas. Primeiro diz aqui que haviam pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam. Era um lugar de dor, era um lugar de sofrimento, era um lugar de pessoas desafortunadas, era um lugar que ninguém gostava de ficar. O espírito da dor repousava sobre aquele lugar. No entanto, meus irmãos, aquelas pessoas, apesar de tudo isso, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de serem mancos, cegos, inválidos, como diz o texto aqui, embora eu não goste dessa palavra, porque não significa que eles eram inválidos na interesse dessa palavra, mas é o que diz o texto aqui. Apesar de tudo isso, o texto diz que eles viviam esperando. E é isso que muda o final dessa história aqui. Havia esperança no coração daquelas pessoas, havia esperança na alma daquelas pessoas. Eles não se entregavam ao desânimo, ao desespero. Eles não aceitavam o problema como um fim, mas como um meio de lapidar a vida deles, a alma deles. A condição daquele momento era uma condição de dor, era uma condição de sofrimento, mas eles ficavam esperando o movimento daquelas águas. Eles esperavam a ação de Deus. Eles esperavam o mover de Deus, por mais que as coisas estivessem ruins para eles, e estavam de fato ruins, eles sabiam que Deus, no momento certo, na hora certa, agiria na vida deles. E é isso que me impressiona na vida daquelas pessoas. É isso que causa entusiasmo na minha vida, olhando a vida dessas pessoas. Eu não sei se você consegue imaginar, mas eu leio a Bíblia, eu sempre quando ouço uma história, eu fico construindo essa história na minha cabeça. Eu leio esse texto aqui, eu fico construindo esse tanque de Betesda, e construindo essa história na minha cabeça, eu fico imaginando aquele lugar. Eu não sei se você consegue fazer isso, mas eu acho que muitos conseguem fazer isso também. Aí você vai construindo essa história, construindo esse lago, esse tanque de Betesda, imaginando aquelas pessoas ali, várias pessoas ali cegas, várias pessoas ali mancas, paralíticos. Mas mesmo assim, diante daquele sofrimento todo, diante daquela dor toda que eles tinham ali, eles tinham essa expectativa que de vez em quando Deus agiria naquele lugar ali, haveria ali um mover de Deus, haveria ali algo sobrenatural ali. Aquele texto do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Na vida deles aquilo era real. Não era uma ilusão, não era algo imaginário, não, era real. Meus irmãos, isso é ter esperança, é lutar ferozmente contra o desânimo, contra o desespero. É não aceitar o problema como um fim, mas como um meio de lapidar a alma, lapidar o coração. E por isso a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores.
E nós podemos, de fato, então, entender, olhando a vida dessas pessoas aqui. Homens e mulheres que estavam ali em volta daquele tanque. Então, os problemas estão batendo na sua porta, estão batendo na sua vida, nas finanças, no casamento, na sua família, na vida dos filhos, na falta de emprego. Você olha para os lados e não vê solução, não vê saída. A dor e o desespero são seus companheiros diários. Pensando em desistir, acha que não tem mais jeito. Tudo que você faz não tem surtido efeito, não vê saída. Mas não permita que o final da sua vida seja marcado por aquilo que é trágico hoje. Então faça como essas pessoas. Continue esperando. Continue enchendo seu coração de ânimo e de esperança. Não permita que o problema seja um fim, mas seja um momento de lapidar a sua vida e o seu coração. Não aceite o problema como um fim, mas como um meio de lapidar a sua vida. E é isso que fez toda a diferença na vida desses homens e mulheres que viviam aqui no tanque de Betesda. Eles viviam esperando. Mas também, outra lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que renova as suas esperanças, crendo que Deus age em todas as circunstâncias, mesmo nas mais complicadas da vida. O verso 4 aqui, meus irmãos, é um texto extraordinário. E diz assim o verso 4: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Apesar da situação que eles viviam, apesar do dia a dia ser difícil, dia a dia eles continuavam na mesma dificuldade. Apesar do paralítico não conseguir andar, de o manco continuar mancando, de o cego continuar não enxergando, eles criam que algo sobrenatural de vez em quando acontecia, porque de vez em quando um anjo descia e agitava aquelas águas. Ou seja, o extraordinário vencia aquilo que era ordinário. Isso é ter esperança. Por mais que as coisas estivessem ruins, um dia, aquilo que era corriqueiro, aquilo que era ordinário, daria lugar para o extraordinário, daria lugar para o sobrenatural. Deus agiria com o sobrenatural dele. Então Deus pode atuar com o extraordinário dele, com o sobrenatural dele também na sua vida. O que eu percebo, meus irmãos, na nossa vida, e na minha também, eu não falo apenas para você, falo para mim também, é que às vezes nos falta a audácia de crer nas coisas extraordinárias de Deus. Então nós pedimos e até nos contentamos com aquilo que é ordinário, com aquilo que é normalzinho para nós. E às vezes nós esquecemos também daquele Deus que tudo pode, que pode todas as coisas, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez brotar água da rocha, do Deus que livrou Daniel da cova dos leões, do Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá da fornalha, do Deus que ressuscitou, do Jesus que ressuscitou Lázaro, do Deus que diz: clama a mim e eu vou responder, eu vou anunciar coisas grandes e firmes e ocultas que vocês não sabem, do Jesus que disse: ó, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Talvez, meu irmão, você até já tenha se acomodado à situação que esteja vivendo. Talvez tenha se acomodado ao jeito que a sua vida tomou rumo. E muitas pessoas já se acomodam: olha, esse filho meu está assim há muito tempo, ele vai viver dessa forma, não tem mais jeito. Meu casamento está dessa forma, não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais solução, minha vida não tem mais jeito. Eu não consigo mais nada. Mas eu quero dizer que não precisa ser dessa forma, não precisa ser assim. A esperança ainda tem lugar na sua vida. A esperança ainda tem lugar no seu casamento. A esperança ainda tem lugar na sua família. A presença de Deus em sua vida pode mexer com essas águas, como mexia com as águas ali do tanque de Betesda. E essas águas mexidas é que vai sarando as feridas, vai curando as dores, vai libertando. Porque algo sobrenatural de Deus pode acontecer de fato na sua vida. Há uma história muito comovente na vida de uma menina chamada Ana Nadix.
tinha 19 anos na época, isso já há muito tempo, uma história que eu li. Ela sofreu um grave acidente no ano de 1933, bastante tempo, e ela teve uma lesão muito forte na coluna e ela ficou corcunda. E seu prognóstico, ou seja, como ela ficaria corcunda, mas ela estava piorando com o tempo. E segundo os médicos, até os 40 anos, ela ficaria sem movimento nenhum. E sua condição então foi piorando gradativamente. E foi piorando. E aquilo foi se tornando desesperador para ela e para sua família. Mas o tempo foi passando e ela fez uma radiografia que mostrava que não haveria nenhuma possibilidade de esperança de melhoras para ela. Ela teria que terminar daquela forma mesmo, sem nenhum movimento do corpo. E ela então começou a buscar a Deus, buscar o poder de Deus. E ela fez um pacto com o Senhor, para que Deus então curasse ela completamente. E ela fez um pacto com Deus. E diz a história que marcou a sua cidade. Ela morava na Califórnia, marcou toda a Califórnia. E quando ela fez um pacto, diz que ela sentiu um poder atingindo o seu corpo. E naquela hora, então, ela recebeu a graça de Deus e foi totalmente curada. E nesse livro conta que essa cura movimentou toda a Califórnia naquela época. E Deus continua fazendo essas coisas extraordinárias. Então, mesmo que algumas situações na sua vida tenham te feito chorar, desanimar, não olhe para elas, olhe para Jesus. Busque em Jesus. E passe a acreditar que Deus pode agir. Você pode continuar do jeito que você está, tendo a salvação, sendo crente, tendo a salvação, mas você pode também crer que Deus pode mudar a sua história. Deus pode agir na sua vida com o sobrenatural dEle. E Ele vai fazer não é porque você é bonzinho, não é porque você faz as coisas certinhas, mas Ele faz porque Ele é fiel. Ele faz por causa da fidelidade dEle. Então renove as suas esperanças. Renove as suas esperanças. Porque Deus é fiel, crendo que Ele age em todas as circunstâncias, mesmo as mais complicadas. Mas também, renove, Ele é abrangente. Olha o verso 4 ainda, diz assim: o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, não importava quem fosse. Não importava a pessoa que entrasse, o primeiro que entrasse nas águas era curado. Deus trata você individualmente. A Bíblia conta uma história de uma mulher também, que foi curada de uma hemorragia que havia 12 anos, que tinha aquela doença. A Bíblia até fala de uma certa mulher, uma mulher que não tinha nome, mas foi alcançada pela graça de Deus. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas foi aquela mulher. Então não importa a sua situação hoje, não importa se você tem doença ou se você tem saúde, se é rico, se é pobre. O que importa, na verdade, é ir até Jesus. O próprio Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar o descanso. Então a graça de Deus está disponível para todas as pessoas. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 1, verso 15. O que a Bíblia diz assim: João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. E esse texto de João que nós lemos aqui no início, diz assim, que todo aquele que entrava era curado, ou seja, aquele que tinha fé era curado. A água, na verdade, era simbologia, mas quem curava era o Senhor Deus. Hoje, então, as águas estão sendo mexidas. E você pode entrar nessas águas. Água, a graça é para todos. E olha que o apóstolo Paulo falando sobre esse poder do Senhor que cura. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Portanto, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus não é exclusiva de algumas pessoas.
A graça de Deus é para você também. E por isso você pode renovar as suas esperanças em todo o tempo. Porque a graça de Deus está disponibilizada para todas as pessoas. Deus não exclui ninguém. Ele inclui todas as pessoas na graça dele. Mas também renova as suas esperanças, nunca desistindo. Jamais desistindo. O verso 5, você pode ler o verso 5 comigo? Não está aí no telão não? Diz assim, um dos que estavam ali era paralítico. Olha só que coisa interessante, que apesar da paralisia, apesar da dor, ele estava ali. Ele esperava um anjo descer. Ele esperava o movimento das águas. Mas, quando ele se preparava, a dificuldade dele era enorme. Eu imagino que as pessoas levavam ele ali, deixavam ele ali deitado numa maca. Mas quando ele se preparava para descer nas águas, outro descia na frente dele. E então ele voltava e continuava esperando outra oportunidade. Há 38 anos ele estava ali todos os dias, 365 dias ao ano. Alguém o trazia ali novamente no outro dia, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta e assim todos os dias. Há 38 anos ele perdeu todas as corridas, mas ele continuava ali. Meus irmãos, que garra desse homem, que gana desse homem, que vontade de vencer que esse homem tinha, que vontade de viver esse homem tinha, que vontade de ter vitória esse homem tinha. Ele poderia ter ficado na sua casa dizendo, olha, eu não vou voltar mais naquele tanque, porque eu não consigo entrar naquele tanque, todas as vezes alguém entra na minha frente, e esse alguém me ultrapassa, esse alguém pula na minha frente. Porque tinha pessoas mais hábeis que ele, mais rápidas que ele. Como esse homem deitado numa maca, aleijado, ia conseguir entrar naquele tanque? E talvez muitas pessoas que passavam por ali pensavam, por que ele não desiste, por que ele não fica em casa? Será que ele não se cansa de ficar aqui nesse tanque, de esperar? Será que ele não vê que ele não vai conseguir nunca entrar nesse tanque? Talvez as pessoas até falavam para ele, oh, meu irmão, desiste, vá para casa, fica na sua casa. Descansa lá na sua casa. Não vale a pena você ficar aqui nesse tanque. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a fazer dessa forma, desistir, ficar em casa também. Olhamos para algumas coisas em nós também, nós achamos que não vale a pena mais lutar. Talvez se fosse eu, se fosse você também, nós não ficaria ali mais naquele tanque, porque olhando humanamente seria quase impossível entrar naquele tanque sendo paralítico. Às vezes nós pensamos, não adianta mais continuar. Né? E quando nós pensamos assim, só há um que comemora, ou uns que comemoram, que é Satanás e seus asseclas, seus diabos. Talvez você tenha ouvido isso, talvez de você mesmo, talvez de outras pessoas, até do próprio Satanás. Desista, você não vai conseguir, não adianta tentar, você é um fracassado. Eu não sei como está seu coração, meu irmão, mas eu sei que a esperança se renova à medida que você não desiste de lutar. Então, portanto, não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus tem sonhos para você. Às vezes, os seus sonhos não são sonhos de Deus, mas os sonhos que Deus colocou para você. Não desista dos objetivos que Deus tem para você. Não desista dos ideais que Deus tem para você. Então, não desista de lutar por isso. Não desista também de coisas que Deus colocou, de orar pelos seus filhos, de orar pela sua família. Esse homem, meus irmãos, viveu 38 anos na paralisia, sendo paralítico. No entanto, a paralisia teve um ponto final. Teve um basta. Ele nunca desistiu, sabe por quê? Porque ele olhava para as realizações e não para as derrotas dos outros. A sua motivação era pela conquista dos outros. Então, se por um lado a derrota tira o nosso estímulo, por outro lado,
a vitória de alguns abre caminho para a nossa esperança. E foi isso que ele diz aqui no verso 7. Diz assim: enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse outro, alguém é curado. Ele não ficou sem estímulo porque o outro entrava antes dele, mas ele ficou estimulado porque esse outro era curado. E era isso que estimulava ele a ficar ali outro dia. Ele não ficava frustrado porque o outro era curado, o outro entrava na frente dele. Ele ficava estimulado porque aquele outro era curado. Ele falou: eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui, porque esse outro era curado. Aquele homem então olhava para aquele outro que saía vitorioso. E é isso que dava esperança ao coração daquele homem. Olha só como que era a visão desse homem. Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Meus irmãos, eu sei que nem todas as doenças serão curadas. E você também sabe disso, mas eu sei que algumas são. Eu sei que nem todas as mulheres ficarão grávidas na velhice, mas eu sei que Sara ficou. Eu sei que nem todas as muralhas caem quando são cercadas, mas eu sei que as de Jericó caíram. Eu sei que nem todas as mulheres da vida se converterão, mas a Bíblia afirma que Raabe se converteu. Eu sei que nem todos vencem os gigantes da vida, mas Davi venceu. Eu sei que nem todos vencem os leões quando são jogados na cova, mas Daniel venceu. Eu sei que nem todos sobrevivem às fornalhas, mas Sadraque, Mesaque e Abednego venceram, não foram queimados. Eu sei que nem todos ressuscitarão, mas o filho da viúva de Naim ressuscitou. Meus irmãos, eu sei que nem todos os alimentos serão multiplicados, mas Jesus multiplicou os alimentos. Eu sei que nem sempre o mar se abrirá, mas o Senhor abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Só sei, irmãos, que nem sempre as vitórias são alcançadas diariamente. Mas quando eu leio Hebreus capítulo 11, que fala sobre a galeria ali dos heróis da fé, eu vejo que Deus pode fazer muito e muito mais. Ele fez e Ele pode fazer muito mais. Portanto, eu quero fazer, meus irmãos, como Jeremias. Ele falou que estava sem esperança, como eu li o texto, quando ele olhava para as dificuldades. Mas depois ele olhou aquilo que Deus pode fazer. E aí ele falou assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E é isso que eu quero fazer também. Quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. É que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. E depois também, nós podemos renovar nossa esperança, alicerçando a nossa esperança em Jesus Cristo. É só Ele que pode alicerçar nossa esperança. A esperança não se alicerça em si mesma. Ela só tem um alicerce se nós a colocarmos em Jesus Cristo. Os versos 6 até o verso 8, se você puder, leia comigo esses versos. Quando o viu deitado, você quer ser curado? Disse o paralítico. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. A esperança só se concretiza de fato, só se torna real, só se torna palpável, se ela estiver alicerçada em Jesus. Jesus soube que ele estava naquele estado. Jesus conhece a sua história, meu irmão. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus conhece a sua lágrima. Não tem uma lágrima que você derrame que Jesus não conhece. Toda e qualquer lágrima que você derrama, o que você já derramou, Jesus conhece e Jesus sabe por quê. Você pode passar escuro para qualquer pessoa,
para qualquer pessoa, mas não passa para Jesus. Deus conhece as suas necessidades, suas carências, a sua dor, a dor mais oculta, a dor que você não revela para ninguém, Deus conhece. A palavra de Jesus foi recebida por esse homem com fé, e ele foi curado. Ele foi curado. A sua esperança só pode ser concretizada, de fato, se ela estiver alicerçada em Jesus. O Salmo 127 é um texto que eu de vez em quando eu cito aqui, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Jesus, em João 15, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, por mais que façamos, por mais que sejamos bons, nós não podemos fazer coisa alguma. Então a palavra de Jesus para você hoje é esta: queres ser curado? Das frustrações da vida, das dores da vida, dos sofrimentos da vida, das amarras da vida? Queres ser curado de um coração rancoroso? Queres ser curado das aflições? E Jesus finaliza esta palavra para aquele paralítico, dizendo: levante-se, levante-se. E é a palavra que Jesus diz a você nesta noite também: levante-se. Há muita coisa a fazer. Levante-se. Jesus quer que você participe dos propósitos dele. E que Deus abençoe e aplique essa palavra na minha e na sua vida. Amém?